O dia tem 24 horas, dia para cumprimentar ao longo do dia de 24 horas. E hoje é o dia tão esperado em que vamos dedicar-nos a falar da saúde masculina, de homem para homem. Então, devem achar estranho que esteja aqui uma mulher dando introdução, mas é mesmo uma questão de introdução. Acreditamos que o que nos espera é bem melhor. Só queria convidar que chamemos as pessoas a quem convidamos, porque certamente estão ou no trânsito a esta hora, ou eventualmente ainda tentando conectar-se. Quero pedir a atenção de quem já está aqui porque vamos precisar tomar notas. E um pouquinho de paciência talvez poderíamos dar, já estamos aqui com um bom número de pessoas, mas um compassinho de espera, mais uns 2 minutos, não é demais, só vou dar mesmo 2 minutos, enquanto peço que as pessoas que nos vão abrilhantar nesta noite também se organizem. A minha sugestão é que a gente possa colocar os nossos dispositivos em silêncio e trabalho na liderança feminina e tenho muito prazer em envolver-me nessa questão que tem a ver com saúde, bem-estar, cuidado da família, cuidado da comunidade. E acredito que todos nós que estamos aqui temos alguma responsabilidade nisso. Por isso que dissemos que este evento é importante para todas e todos nós. É importante para os homens, falando entre eles, mas é importante para nós todos como famílias e como sociedade. Nós temos nesta sessão um convidado especial que vai nos falar na qualidade de profissional de saúde. E é muito importante que nós possamos contar com estes profissionais, porque se dedicam a estudar muito do que nós gostaríamos de saber, que é um campo de ciência específica, mas para quem faz parte também da família Neolife, sabe que nós dizemos aqui que a responsabilidade de cada família de cuidar da sua saúde não pode ser apenas delegada ao ministro da Saúde, aos médicos no hospital. Pelo contrário, começa conosco em casa, desde a escolha do que é que nós comemos, do que é que nós trazemos para limpar a nossa casa, que tipo de estilo de vida é que nós construímos e uma série de coisas. Então, esta noite vai ser também de nós conversarmos sobre esses aspectos todos. Quero acreditar que todos nós nos preocupamos com as subidas dos índices de doenças e, sobretudo, doenças crônicas, o impacto que isso traz na vida da família, da sociedade, da economia de uma maneira geral. Então, é importante que possamos fazer alguma coisa, temos todos responsabilidade e não tem coisa melhor se não partirmos para a ação. Então, esta reunião ou este encontro representa necessariamente esta ação. Então, vamos começar por ouvir o nosso convidado especial, que é o Dr. José Weng, que é médico pós-graduando em urologia e vai nos passar a informação que considero extremamente vital para que nós possamos saber o que é que realmente envolve o cuidado da saúde dos homens dentro deste cômputo que envolve a urologia. Mas queríamos ir além disso, porque a saúde do homem envolve muito mais do que isso. Então, vamos começar por esta parte, trazendo essa sabedoria, e depois teremos o nosso colega Diamante Henrique, que vai nos partilhar o que realmente esta família Neolife, ou dessa família Eagle Team, tem como sugestão para agregar ao teor do conhecimento que cada um e cada família já está fazendo, o que nós podemos fazer para melhorar e reduzir os índices que as estatísticas nos colocam, de que os cancros, por exemplo, vão duplicar até 2050, se pressupõe que 20% das pessoas estarão contraindo doenças crônicas. Como é que nós podemos reverter esse quadro, não é? As estatísticas são números, mas nós temos um papel para mudar. Cada pessoa, cada família fizer algo por contrariar essas estatísticas, estaremos fazendo a diferença.
E podemos começar hoje. Começa tudo com você que está aqui. Enquanto isso, envie o seu convite. Ainda há pessoas que se podem somar. Mesmo quem se somar daqui a 10, 15, 20 minutos, vai ter valido a pena. Então, eu gostava de convidar o nosso Dr. Weng. Depois do Dr. Weng, teremos o nosso diamante Henrique. E depois dele, iremos ouvir também as vozes de voz que estão aqui. As pessoas que estão aqui, que já viveram algum desafio de saúde, que enfrentaram com soluções alternativas, como é que têm cuidado, que encaminhamento é que têm feito e que soluções é que podemos compartilhar neste espaço. Dê de graça aquilo que você recebeu de graça. E esta sessão é uma sessão gratuita, então o que nós podemos absorver com coração e com coração podemos partilhar. Boa noite mais uma vez. Dr. Weng está aí conosco, pode conseguir tomar. Eu sou sincero, meu irmão. Boa noite, Dr. Weng. Eu tinha visto o sinal aqui do Dr. Weng. Será que está conectado? As tecnologias são sempre um pequeno desafio, mas nós sempre superamos, porque somos muito bons nisto. Os participantes, pedimos que ponham em ânimo. Ok. Eu não consigo ouvir o Dr. Weng. Estou a ver um slide. Dr. Weng, não conseguimos ouvi-lo. Não sei se já está com o microfone ligado. Boa noite. Sim. Consigo ouvir, mas estou com algumas dificuldades para colocar os slides. Ok. Então, talvez podemos alternar, porque tinha aparecido uma página do seu slide. Talvez podemos propor que envie para um de nós que possa projetar, ou quer tentar mais um pouco. Posso enviar? Diamante Tânia, quer partilhar o seu e-mail ou WhatsApp para que o Dr. Weng possa partilhar? Aqui. Tá bem, tá. Mando no seu WhatsApp ou mando aqui no grupo. Vou mandar aqui no chat. Acho que sim, é porque o Dr. Weng pode pegar lá. Deixa eu ver uma coisa. Aí. Talvez vai aparecer agora. Estou a ver a imagem. Ok. Está aqui. Oh! Já consegui. Viva! Já consegui. Então, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Desculpa pelos problemas técnicos, mas vamos começar agora a falar sobre o Novembro Azul, que trata mais do combate ao cancro da próstata. Então, em termos de introdução, o Novembro é o mês mundial do combate ao cancro da próstata e tem por objetivo alertar a todos sobre a importância de conhecer esta doença e de realizar um diagnóstico precoce. Isto quer dizer que quanto mais cedo diagnosticado,
melhor será o prognóstico do paciente perante um caso de cancro da próstata. Esta campanha visa também quebrar tabus, uma vez que o cancro da próstata é sempre tratado com muito preconceito, principalmente pelos homens, e quando falamos do exame clínico, que é o toque retal. Por isso, muitos preferem não procurar o urologista, fazendo com que o diagnóstico seja realizado tardiamente. E muitas das vezes, estes pacientes já têm metástases, e aí é difícil de fazer o manejo e vamos ter um prognóstico não favorável. Dizer que o dia 17 de novembro é que é o Dia Mundial do Cancro da Próstata. Então, aqui temos uma figura que visualizamos a próstata. A próstata tem um formato ou de uma castanha ou de um nós, que está localizado logo abaixo da bexiga. A bexiga é este órgão que está acima da próstata. A próstata está intimamente relacionada com a uretra. Daí designamos o nome de uretra prostática. E a próstata tem a função no sistema de reprodução. Ela vai ajudar a nutrir o líquido seminal e a proteger o mesmo, garantindo com que este líquido seminal consiga seguir o seu trajeto sem haver alterações a nível do pH e em outros parâmetros, favorecendo deste modo o seu trajeto normal, garantindo uma boa viabilidade ao líquido seminal. Como definição, o cancro da próstata é um tumor maligno em que ocorre um crescimento desordenado das células que pode disseminar-se para outras partes do corpo. Então, temos aqui esta imagem que visualizamos uma alteração a nível de um dos lóbulos da próstata, em que houve um crescimento desordenado das células, mas que afetou apenas a cápsula, afetou a cápsula da próstata, mas ainda não tem sinais de disseminação, a princípio, à distância, ou passar para outras partes do órgão. Então, se encontrarmos um paciente nesta fase, ainda é possível fazer um tratamento com objetivo curativo. Então, em termos de epidemiologia, dizer que nos últimos 20 anos o número de casos de cancro duplicou na região africana, passando de 338 mil casos notificados em 2002 para quase 846 mil casos em 2020. As formas mais comuns são o cancro da mama, do colo uterino e, em terceiro lugar, a nível da África, fala-se do cancro da próstata, segundo a OMS. E ainda, segundo a OMS, um pouquinho mais atrás, indicam que em 2018 o cancro foi responsável por cerca de 8,8 milhões total de mortes no mundo, representando a segunda causa de morte por doenças não transmissíveis. No mesmo período, no nosso país, de acordo com o Programa Nacional de Combate ao Cancro do Ministério da Saúde, registrou-se 25.631 novos casos de cancro, dos quais o sarcoma de Kaposi, o cancro do colo uterino e da mama, o quarto a nível do país era o mais frequente. Mas em termos de gênero, pacientes do sexo masculino, no nosso meio, segue o segundo cancro mais frequente. E só para falar
um pouco sobre... Só para falar um pouco sobre a incidência dos casos em 2018, cerca de 1.650 casos foram diagnosticados e destes, 1.015 evoluíram com morte. Quer dizer que foram diagnosticados alguns casos, ou muitos casos, mas a maior parte, cerca de 60%, 70%, evoluíram para a morte. Quer dizer que o diagnóstico foi tardio e os pacientes provavelmente encontravam-se já na fase de metástases. Então, como fatores de risco, dizer que a idade, pacientes com mais de 65 anos foram mais diagnosticados do cancro da próstata. A história familiar de cancro da próstata, um irmão é cerca de 3 a 6 vezes mais frequente desenvolver a próstata, ou se um pai teve cerca de 3 vezes mais desenvolver o problema da próstata. A raça negra também é um fator, e os hábitos alimentares não saudáveis. Indivíduos que comem grandes quantidades de gorduras, alimentos ricos em gorduras, carnes vermelhas, embutidos, falo da salsicha, falo do salame, falo de tudo que é embutido, e o sedentarismo. Estes são os fatores de risco que podem precipitar o aparecimento do cancro da próstata. Quanto aos sintomas, dizer que na fase inicial da doença, a maior parte dos casos é assintomático, quer dizer, não tem sintomas. Numa fase já um pouco mais avançada, o paciente terá os sintomas urinários baixos. Quais são esses sintomas urinários baixos? O paciente terá um jato de urina muito fraco ou reduzido, necessidade frequente de ir urinar, especialmente durante a noite, a sensação de que a bexiga não se esvaziou completamente, dificuldade de iniciar a urinar, urinar em gotas, necessidade de fazer força para manter o jato urinário contínuo, necessidade de continuar a urinar, sensação de dor na coluna ou abaixo do testículo, problemas em conseguir manter a ereção e também sangue na urina ou no esperma. Aqui é para termos de atenção, se um paciente com suspeita de cancro da próstata evolui com dor na coluna lombar, dor na bacia, isto pode nos fazer pensar e suspeitar que este cancro já não se encontra apenas a nível da próstata, quer dizer que este cancro já está a se espalhar para os ossos da bacia, ossos do fêmur, que são os ossos da coxa, para os ossos da coluna lombar. E também, se o paciente apresenta sangue na urina, nós chamamos de hematúria, pode-se traduzir que o tumor ou o cancro terá já viajado para a bexiga. Então, mais uma vez, tem aqui sintomas: um paciente com dificuldade para urinar, aumento da frequência urinária, alguém que vai várias vezes à casa de banho, mas tem um esvaziamento incompleto, tem a diminuição do jato urinário, tem a presença de sangue na urina, sensação de queimação, dores corporais e ósseas, temos que suspeitar. Então, quanto ao diagnóstico, dizer que é feito pela história clínica, que é aquilo que o paciente sente. Depois, temos que fazer um exame físico completo, mas principalmente o toque retal.
O toque retal, até hoje, é um dos exames mais sensíveis que os outros exames. É por isso que os outros exames são atribuídos como meios auxiliares de diagnóstico. Então, o toque retal tem muitos tabus, muitos homens têm alguma dificuldade em fazer este exame porque pensam que é bastante doloroso, mas este exame é feito com o objetivo de não causar muita dor, usando um anestésico tópico, que é a lidocaína, é um gel que o médico urologista ou um outro médico capacitado para fazer o toque retal coloca e depois vai introduzindo com cautela e vai tocando, porque vai tocando e vai verificar como é que está a superfície da próstata, se a superfície é lisa ou se apresenta caroços e a consistência, se é dura ou é uma consistência elástica. Se tiver caroços, a palpação é sugestivo de cancro da próstata. Se tiver um tecido... Usar rigor, não tive muito. Não tinha imagem, vale. Então, não... Aí temos que também suspeitar de cancro da próstata. O outro exame que é comumente pedido é o exame de sangue, que é o PSA, que é o antígeno prostático específico. É uma enzima que encontra-se a nível do tecido da próstata. Ela estará aumentada em casos de cancro da próstata, mas também pode estar aumentada em casos de inflamação da próstata, que é aquilo que chamamos de prostatite, ou em casos de hiperplasia prostática benigna. Então, mas pacientes com cancro da próstata, o PSA estará muito mais elevado. Depois temos a ecografia da próstata. Se nós temos uma forte suspeita pelo exame físico, toque retal, que apresenta uma lesão nodular, e pelo exame de sangue, o PSA encontra-se aumentado, nós devemos avançar com a biópsia. A biópsia vai nos fazer com que faça o estudo anatomopatológico para o diagnóstico do cancro da próstata. Depois, se nós queremos estadiar, ver se realmente o cancro se encontra apenas no órgão ou já se espalhou, aí podemos pedir um ataque ou uma ressonância magnética, que são exames mais detalhados, são exames imagiológicos para fazer o estadiamento do cancro da próstata. Então, esta imagem mostra o toque retal, em que nós introduzimos o nosso dedo e conseguimos palpar a região, parte da região periférica da próstata. Aí, se formos a ver o reto, que é a parte do sistema digestivo, do tubo digestivo, ele está intimamente relacionado com a próstata, através de uma camada, nós chamamos de espaço de Denevalier. Então, conseguimos palpar a próstata. Se o paciente tiver nódulos nesta região, nós conseguimos suspeitar de cancro e conseguimos fazer os estudos seguintes. Então, como é que é feito o rastreio? O rastreio é recomendado a pacientes com mais de 45 anos de idade, a pacientes com uma história familiar de cancro da próstata, por exemplo,
Se o meu pai teve cancro da próstata, eu, a partir dos 45 anos, devo começar a fazer o despiste do cancro da próstata. Se o meu irmão teve cancro da próstata, eu, nesta idade, por aí 40, 45 anos de idade, tenho que começar a fazer o despiste do cancro da próstata. E como é que é feito? O toque retal e o exame de sangue, que é o PSA. Então, quanto ao tratamento, dizer que o cancro com doença localizada quer dizer que o cancro não se espalhou para os órgãos vizinhos nem disseminou-se para outras áreas. Podemos fazer um tratamento curativo, que é o tratamento cirúrgico. Faz-se uma prostatectomia radical. O que é isso? É fazer a remoção completa da próstata. Por vezes também faz também a remoção dos gânglios à volta. E também temos os casos de cancro com doença disseminada. Isto quer dizer que o cancro já não só se encontra a nível da próstata, mas já transcendeu além da próstata. Então, nestes casos, é mandatório fazermos a hormonoterapia, a quimioterapia ou a radioterapia. Então, como prevenção, alguns estudos falam que a dieta rica em licopenos, que encontramos no tomate, encontramos na melancia, na goiaba, no morango, na papaya, apresentam antioxidantes em que vão ajudar a evitar com que haja o dano ou o controle dos radicais livres perante um caso de um aumento ou crescimento desordenado das células. Mas isto deve ser um modus vivendi, alguém que come com frequência antes desta idade. Isto não é um tratamento. Então, também parte da prevenção, a atividade física faz parte, é bastante saudável. E também a dieta rica em vegetais também disse que pode ser um grande fator protetor. Então, temos aqui esta imagem. As unidades sanitárias. Tempo suficiente para poder ter essa informação básica. Então, a acredito pública há um papel muito importante da comunidade e nós nos sentimos parte da comunidade e está comprometida em ajudar as pessoas a terem acesso à informação e naquilo que pode tomar decisões que possam melhorar a sua saúde no cômputo de prevenção, mas também para quem já tem, pudermos realmente nos aliar àquilo que é o processo do cuidado e tratamento para melhorar a qualidade de vida e a melhoria de resultados dos próprios tratamentos pelos quais as pessoas passam. Estamos muito gratas e muito gratos como família Eagle Team, as pessoas que estão a gravar esta sessão e acreditamos que quem possa ver a posterior também terá valido a pena. E gostávamos de convidar o doutor para permanecer aqui, porque gostaríamos de passar para um segundo momento, que é de partilhar, nós como família Neolife, na verdade há um ano atrás nós fizemos um seminário também sobre saúde masculina e tivemos um tempo para nos debruçarmos
sobre estas questões, mas sentimos sempre que é muito pouco o que fizemos e queríamos fazer mais. E esta sessão é muito bem-vinda porque o masculino para poderem desempenhar este papel. Eu quero convidar o que nós chamamos de Diamante Henrique, nós nos chamamos diamantes nesta família, o Diamante Henriques, para trazer um pouco daquilo que é a nossa Eagle Team, com suporte dos cientistas da New Life que trabalham necessariamente o campo da toxicologia, o campo da nutrição, o campo de trabalhar em ligação também com essas entidades todas a nível global, as instituições de pesquisas que trabalham a saúde pública também, mas do ponto de vista da prevenção. Então, gostávamos de convidar que o Diamante Henrique possa partilhar. Eu estou a ver mãos no ar, estou a ver o Carlos Andamela com uma mão no ar, Eliseu Francisco. Queria pedir que possam segurar as vossas questões, vamos ter uma segunda componente da apresentação agora, e depois dessa vamos pedir que haja testemunhos, perguntas, para que possamos interagir melhor. O nosso espaço do chat também podem estar lá questões, vamos vendo se tomamos nota, para depois poderem ser respondidas. O chat pode ser usado para colocar as questões. Diamante Henrique está aí conosco, pode tomar o seu espaço. Dr. Wang, se não se importar, pode sair do seu slide para permitir que o Diamante Henrique possa trazer também a sua componente. E muito obrigada mais uma vez, que riqueza de informação. Dr. Wang, pode parar de partilhar a sua tela? Sim, estou a tentar sair da Tá certo. palavra. Enquanto isso, Diamante Henrique pode ir se apresentando e as pessoas vão gostar de saber que está aí. E enquanto isso, os convidados também, estamos aqui com 130 pessoas. Eu acredito que estão de várias partes do país, como muitas vezes acontece, e às vezes temos pessoas de fora do país também. Este é um espaço muito privilegiado. Desta vez temos uma plataforma que alberga muito mais pessoas, então podemos seguir partilhando e convidando mais pessoas que aqui se possam juntar. E muitíssimo obrigada, Diamante Henrique, por se juntar a nós neste momento. O tempo é seu. Muito obrigado, Graça. Muito obrigado. Um especial obrigado ao Dr. Wang, que esteve aqui a brilhantar-nos com esse belíssimo tema muito interessante e atual. Secundar que realmente este tema ainda constitui um grande tabu, principalmente no seio de nós os homens. Mas antes de prosseguir, vou apresentar-me. Permitam-me que eu me apresente. Meu nome é Henrique Chissan, sou distribuidor independente da New Life, não é? Desta maravilhosa companhia que é a New Life. Estou aqui hoje para partilhar um pouco daquilo que a New Life traz para nós, em especial homens, para a nossa saúde, para a saúde masculina em especial. Vou passar a minha apresentação, não é? Tenho aqui como o título, não é? New Life na saúde masculina. O Dr. Wang esteve a falar especificamente do cancro da próstata, que é realmente um grande tabu no seio dos homens. É mais fácil ouvir, ou seja, eu sempre ouço as mulheres, é fácil para elas dizerem vou ao ginecologista, mas quando se trata dos homens, só dizemos vamos ao médico, não dizemos a especialidade do médico que vamos. Então,
Deixa-me aqui. Ok. E eu vou começar por dar fazer uma breve apresentação, apesar da Graça já ter feito, uma breve apresentação do que é a Neolife. A Neolife é uma companhia, não é? Que está no mundo inteiro, em mais de 50 países, foi fundada há mais de 60 anos, está há esse tempo no mercado. É uma companhia que tem como um dos seus lemas, não é? Pessoas ajudando outras pessoas, não é? E também tem como missão tornar este mundo mais saudável e mais alegre. Esta companhia veio para fazer a diferença na vida das pessoas. Traz produtos únicos, inovativos e, em particular, amigos do ambiente. São produtos livres de manipulação genética. Deixa aqui seguir. Ok. O Dr. Wang esteve a falar concretamente da saúde da próstata, não é? Do cancro da próstata. Eu gostaria de trazer um pouco mais a saúde masculina, não é? Quais são os principais desafios ou desafios essenciais para os homens ou para o homem? A saúde mental e física, mudanças fisiológicas e psicológicas, manutenção e gestão das mudanças, próstata e seus tabus, conforme já foi aqui bem discutido, não é? A andropausa, não é? Que é a ansiedade, insônia, estresse, transtornos emocionais e transtornos alimentares. Resumindo, o maior desafio para o homem é manter-se saudável e com boa aparência. Não é? O que é o melhor para o homem? Quando falamos do homem, da saúde do homem, é preciso não simplesmente para a saúde do homem adulto. Temos que começar a olhar, em primeiro lugar, na primeira idade, não é? Na idade dos bebés, crianças, jovens, adultos. E para estas todas as faixas etárias, o melhor é uma alimentação saudável, exercícios físicos e uma correta suplementação. Bom, começando para a área de suplementação, durante a infância. A Neolife traz os suplementos que eu mostro aqui, o Vita Square, o Liquid Vit, Vita Guarda, All-C, que são suplementos que completam as necessidades que o bebê tem e a criança mais velha necessitam também para ter um bom crescimento, não é? Um crescimento mais saudável, menor incidência de doenças da infância, melhor recuperação em caso de doenças. De salientar que dos 4 suplementos que aqui tenho, o Liquivit é usado para os bebés, não é? Da fase dos 6 meses aos 2 anos de idade, e os restantes já a partir do momento em que o bebê ou a criança é capaz de chupar, de mastigar, já pode começar a tomar os suplementos que são Vita Guard e All-C, não é? Então, esta é a linha de suplementação
para a infância. Durante a adolescência, esta é a fase em que o homem começa a ver certas mudanças físicas e começa a se preocupar um pouco mais. É na adolescência que reparamos mais estes cuidados ou esta sede ou esta preocupação, não é? Com as mudanças físicas, não é? Cuidado das necessidades físicas e mentais do adolescente. As mudanças ou os primeiros sinais que começam a preocupar os adolescentes são as mudanças na pele, o aparecimento de espinhas, da acne, não é? Excesso de peso ou baixo peso, mudanças da mente que podem levar à ansiedade e depressão. Para isto, a New Life trouxe alguns suplementos, alguns produtos que ajudam, não é, a colmatar estes todos problemas da adolescência. Temos aqui o exemplo, não é, que é a aloe vera gel. Este é chamado de kit de primeiros socorros, ou produto de primeiros socorros, porque ele é um gel que tem múltiplas funções, à semelhança de quase todos os produtos da New Life, não é? Depois temos também aqui o Salmon Oil, não é? O Salmon Oil, que é um anti-inflamatório bastante poderoso, não é? De altíssima qualidade. Temos uma proteína, que é o NutriShake, não é? Que vai permitir que o adolescente não precise entrar para a via das dietas, aquelas dietas que a gente vê que as pessoas param de comer, depois não têm uma alimentação balanceada. O NutriShake para os adolescentes, para as crianças, vem trazer esta alimentação balanceada que o adolescente precisa, não é? Para garantir uma boa saúde. Durante a fase produtiva e ativa de espermatozoides, aumento das necessidades nutritivas, aumentam as necessidades nutritivas, como a necessidade do ômega, do ferro, do zinco, do cálcio e do ácido. Para isso, a New Life disponibiliza uma gama de produtos, não é? Uma gama de suplementos, como podem ver aqui, desde o Pro-Vitality. O Pro-Vitality é quando estão associados, não é? É chamado de programa Sinta-se Bem. Não necessariamente que a pessoa tenha algum problema de saúde, a pessoa pode fazer este programa para melhorar ou para prevenir aquilo que é, para melhorar a sua condição de imunidade, não é? Melhorar as suas defesas do organismo, e são vários suplementos que a New Life traz para melhorar a nossa saúde. Temos aqui também para a saúde dos homens, não é? O Aloe Vera Plus, não é? O zinco, o ômega 3, que já me tinha referido anteriormente. Por exemplo, o Aloe Vera Plus é um bom aliado para a gestão do stress, não é? Da fadiga, não é? Porque sabemos que foi um dos fatores que o Dr. Weng aqui mencionou, não é? Um dos fatores de risco é o stress. Então, o Aloe Vera Gel vai lhe ajudar a gerir o stress e a melhorar a sua saúde.
a semelhança do zinco que também temos aqui na imagem. Os suplementos aumentam a fertilidade, não é? Estamos a falar durante a fase produtiva e ativa, aumentam a fertilidade, reduzem os odores corporais, ajudam na regularização e normalização hormonal. Okay? Durante a fase adulta e ativa, intensa atividade física e mental. Os suplementos, aqui eu mostro aqui alguns suplementos que não tinha mostrado antes, as ervas masculinas, o Mind Enhancement, o Amiton. Estes suplementos, não é? Vêm melhorar a concentração, isto concretamente, a concentração e a atenção, concretamente falando do Mind Enhancement, melhoram a resistência física, estamos a falar do Amiton, que também é um bom tonificador para quem pratica o desporto, atividade muscular, desporto, atividade física no geral. Também ajudam na regularização e normalização hormonal. Aqui falamos especificamente das ervas masculinas. Dizer que estas ervas masculinas são fantásticas. Eu arrisco-me a dizer que não há igual. Os cientistas da Neolife desenvolveram estas ervas a pensar mesmo no homem e naquilo que são os propósitos destas ervas. Temos vindo a receber vários feedbacks positivos de pessoas que já experimentaram e dizer que são realmente fantásticas. Ok? Com o avançar da idade, começam a existir limitações físicas, hormonais, mentais, gestão da ansiedade, estresse e desafios fisiológicos. Estes suplementos que a Neolife nos oferece aumentam a disposição física e mental, reduzem a fadiga, e como eu já tinha dito, o Aloe Vera Plus é um dos suplementos que ajuda muito nessa redução do estresse e fadiga, ajudam na regulação hormonal, regulação e normalização hormonal. Então, isto é, no geral, aquilo que a Neolife nos oferece como suplementos para a saúde do homem. Eu vou só voltar um bocadinho aqui nos slides, não é? Só para mostrar uma pequena, ou para falar de uma pequena coisa que eu não mencionei logo no princípio, que é a vária gama de produtos que a Neolife oferece. A Neolife oferece desde produtos de suplementos de saúde, produtos para cuidados de pele e produtos para saúde, para higiene caseira industrial. Então, dito isto, eu quero agradecer a vossa atenção e passar a bola para a Graça para dar seguimento aqui ao nosso seminário de saúde masculina. Obrigado. Bom, boa noite, obrigado. Mas antes de passar a palavra, eu gostaria de saber uma questão. Entrei um pouco tarde no programa e gostaria de saber quanto a esse cancro de informação e muitas perguntas, e iríamos pedir que, se tem pessoas aqui que gostariam de dar algum testemunho de terem vivido uma experiência com esses dilemas da saúde masculina. O cancro é uma particularidade, mas são vários os dilemas, na verdade, que envolvem
à saúde masculina. Mês de novembro nós damos prioridade ao cancro de próstata porque é o que mais dizima vidas, é o que mais cria medo, é o que mais envolve tabus. Mas temos muitos outros dilemas. A própria hipertensão, é muito homem caindo no AVC, é muito homem sofrendo de diabetes, é muito homem sofrendo do problema de infertilidade. Ser um homem que não pode gerar filhos numa sociedade como nossa é como uma declaração de exclusão social. São muitos os assuntos que nós podemos travar aqui. Queria que nós pudéssemos usar este espaço para partilhar os testemunhos que podem trazer esperança para quem está aqui e queria ouvir alguma coisa. E tem perguntas específicas, e gostava de deixar as respostas para um segundo momento, mas primeiro momento eu queria convidar, agradecendo de forma muito especial ao Dr. Weng e ao Diamante Henriques pelas suas contribuições. Eu acho que as duas apresentações caminham e se apoiam mutuamente. Há muita informação que nós vamos ainda explorar e precisamos aprofundar, mas gostava de deixar aqui a voz de testemunhos, alguém querendo partilhar um pouquinho de sua experiência com enfrentar algum assunto de diagnóstico, de tratamento, ou eventualmente alguma história de experienciar o uso eventualmente de soluções propostas pela Neolife. Está aberto. Bom, o tempo de antena é muito escasso, então, enquanto as pessoas manifestam manifestam que querem falar, já o Dr. Weng dizia e o Diamante Henriques confirmava que o assunto da saúde masculina carrega muitos tabus, as pessoas não se sentem muito confortáveis em falar em espaço aberto sobre estes temas e a gente respeita isso, mas gostava de lembrar que houve questões que foram colocadas. Tem um participante que é Galaxy Core, colocou uma questão sobre as diferenças dos sintomas e os sinais do cancro de próstata em uma pessoa de menor idade, de idade avançada. Se há diferenças nisso, queria que o Dr. Weng guardasse essa questão. A outra questão que foi colocada é se há suplementos que podem ajudar à prevenção. Estava no chat, mas eu penso que a apresentação do Diamante Henrique já esteve a elucidar bastante isso. Eu estou a ver o senhor Carlos Zandamela, que também escreveu no chat. Senhor Carlos Zandamela, pode tomar o microfone para colocar a sua questão? Muito boa noite e obrigado pelas apresentações a partir do doutor até o Diamante. Desculpa, não se ouve, a sua voz não está a chegar. Pode ampliar o seu som? Sim, boa noite. Sim. Sim. Em primeiro lugar, agradecer a apresentação do Dr. Weng e também, assim como o Diamante esteve a fazer uma bela apresentação. São somente duas questões que eu tenho relacionadas à próstata. A primeira questão, visto que o cancro da próstata surge no crescimento desordenado das células, queria saber, Dr. Weng, o que é que causa esse crescimento desordenado das células? Segundo, por que é que só pode-se fazer o teste a partir dos 45 anos e não um pouco antes? Obrigado. Agradecemos nós pelas suas questões, porque acreditamos que são também de outras pessoas. Podemos ouvir outras colocações ou algum testemunho de alguém que queira partilhar o que quer que seja. Boa noite, eu chamo-me Tímia, sou também distribuidora independente desta magnífica companhia. Eu quero aqui partilhar e, ao mesmo tempo, fazer uma questão. Eu tenho uma história de casos de cancro na família. O meu pai faleceu primeiro do cancro do fígado e depois perdi também um irmão com cancro da próstata. Tenho mais um irmão com cancro da próstata, está vivo, mas o cancro já está muito avançado. Eu sou do sexo feminino
E então queria perguntar ao Dr. Weng se existe alguma relação. Eu sou do sexo feminino, ok? E os parentes que eu já perdi são do sexo masculino. Eu tenho estado a fazer os controles até agora, não tenho nem o cancro da mama, nem o cancro da... Como é que se diz? O cancro da mulher, pronto, eu já agora está uma... Do colo do útero. Colo do útero. Doutor, será que haverá alguma relação de parentesco familiar que me possa levar a estar no grupo de risco? Esta é a minha questão. E obrigada. Muito obrigada pelas questões. Dr. Weng, tem o Armênio. Armênio, pode tomar o microfone, por favor? Boa noite. Primeiro queria agradecer a apresentação do Dr. Weng e do Diamante também, que fez uma boa apresentação. Mas fiquei aqui com duas questões. A primeira é mais para o Dr. Weng e a outra para o Diamante, que fez a apresentação. Sobre a apresentação do Dr. Weng, havia dito que um dos métodos de tratamento do cancro da próstata seria a remoção. Numa linguagem mais vulgar, pelo que percebi, dizia que tinha que remover a próstata. Agora, eu queria saber quais são as consequências dessa remoção. O que é que pode implicar para o homem em relação à sua masculinidade? Essa é a primeira questão que fica. A segunda questão tem a ver com a suplementação para a saúde do homem. Já que estamos no novembro, outubro, eu esperava ouvir os suplementos específicos para a prevenção do cancro da próstata, por exemplo, ou para melhorar a saúde da próstata. Então, as duas questões são essas. A primeira relacionada com a remoção da próstata e a segunda com os suplementos específicos para melhorar a saúde da próstata. Muito obrigado. Muito obrigada, Armênio. Vamos passar para Fernando Félix. Boa noite. Cheguei tarde, mas deu para perceber um bocadinho a apresentação do Weng. Mas eu sou um jovem de 40 anos, mas gostaria de saber como é que eu posso fazer o exame do cancro da próstata. E queria saber quais são as causas de possíveis tratamento, né? Que é para tratar e prevenir o cancro da próstata. Obrigado. Boa noite. Ok, muito obrigada. Estamos com barulho de crianças. Se puderem silenciar os microfones, por favor. Vou convidar o Dr. Weng para responder às questões que lhe cabem. Não sei se conseguiu tomar nota. Dr. Weng, por favor. Mais uma vez, boa noite. Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar responder aquilo que consegui anotar, começando pelos sintomas. Um dos participantes falou de crianças e adultos. A princípio, o cancro da próstata encontramos apenas na faixa etária acima dos 40 a 45 anos de idade. Nas crianças, praticamente não existe. Os sintomas, como já havia dito na apresentação, inicialmente os pacientes são assintomáticos, não têm sintomas, mas com o andar do tempo podem ter os sintomas urinários baixos,
que é a diminuição do jato urinário, o aumento da frequência urinária, podem ter também alguma dificuldade para manter a urina com o mesmo jato, e tardiamente o paciente pode ter presença de sangue na urina ou presença de sangue no espermatozoide. E quando há sinais de metástases, quer dizer, quando o tumor dissemina-se ou viaja para outros órgãos, o paciente pode ter dores ósseas, como dor na coluna, dor na bacia. Em relação a outra questão, o que causa o crescimento desordenado das células? O nosso organismo, ele apresenta uma organização a nível do DNA, em que é feita pelo controle de certas partículas ou de certas proteínas, em que estas partículas ou proteínas, principalmente a P53, ela vai induzir a uma proliferação ou uma multiplicação sem controle, levando a isto a um crescimento desorganizado. Porque, por exemplo, no nosso meio, o cancro do colo uterino está intimamente relacionado à infecção do papiloma vírus humano. Então, não há muita associação em relação ao cancro da próstata e do colo uterino. Em relação ao tratamento cirúrgico da próstata e à masculinidade, a prostatectomia radical é uma cirurgia complexa em que, por vezes, os nervos que são responsáveis, nervos e vasos que são responsáveis pelo mecanismo de ereção, por vezes devem ser seccionados. Então, as complicações de um paciente que submeteu-se a uma remoção, uma prostatectomia radical, que é a remoção de toda a próstata, o que pode acontecer é que este paciente pode ter incontinência urinária, não conseguir controlar a urina e a disfunção sexual erétil. Mas que esta disfunção sexual erétil pode permanecer por algum tempo e voltar-se a restabelecer. Mas há alguns casos, infelizmente, pela própria invasão do cancro da próstata, pelos nervos e vasos que atuam no mecanismo de ereção, há uma lesão desses vasos, então o paciente, mesmo antes da cirurgia, já tinha disfunção sexual erétil. Como fazer o rastreio da próstata? A princípio, existem os hospitais gerais que fazem o rastreio do cancro da próstata. O rastreio é feito na base do toque retal e também pede-se um PSA, que é o antígeno prostático específico, é um exame de sangue. São esses dois exames que se faz o rastreio para o cancro da próstata. E depois temos como prevenir o cancro da próstata. Falamos do estilo de vida, um estilo de vida saudável, alguém que pratica exercício físico, alguém que tem uma alimentação saudável, rica em vegetais, rica em alimentos que têm licopeno. Falei da melancia, falei do tomate, falei da goiaba, falei do morango. Isto, se nós fizermos uma
tivermos um estilo de vida saudável, temos menos risco de desenvolver o cancro da próstata. E há estudos também que falam, por exemplo, pessoas que comem muito carnes vermelhas, muitas comidas gordurosas e aqueles embutidos como salsichas, salames, etc. Estas pessoas estes indivíduos têm um alto risco de desenvolver. Pacientes que são fumadores, pacientes com sedentarismo, aqueles que não fazem atividade física, obesos, têm um risco acrescido de desenvolver o cancro da próstata. Não sei se me faltou alguma resposta, alguma pergunta por responder, e muito obrigado. Aguardo por mais questões, contribuições, experiências. E gostei da apresentação do colega da New Life. Por acaso são suplementos que ajudam na saúde masculina e vale a pena tomar. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Dr. Weng, pela capacidade de responder com tanto detalhe. Tem muito teor didático e pedagógico a forma como coloca a informação e explica para as pessoas. Seria tão bom que a gente pudesse ter mais oportunidades como estas, que não fosse apenas no Novembro Rosa, porque realmente o Novembro Rosa é muito pouco para aquilo que é a necessidade de criar consciência nas pessoas, sobretudo de quebrar os tabus que envolvem a saúde dos homens de modo particular. Diamante Henrique, eu acredito que está aí e deve ter colhido alguma questão que foi colocada, mas enquanto eu vou passar para o Diamante Henrique, eu queria... Idris, comigo. Ok, Galaxy A31 pode silenciar-se. Ok, muito obrigada. Eu queria aproveitar esta ponte para dizer que nós somos muito felizes na Neolife, porque nós estamos com uma empresa que escolheu, ainda na década de 50, quando ainda estava o boom da Revolução Industrial, depois das grandes guerras mundiais, esta empresa, ou organização, eu prefiro chamar organização, tomou consciência do grande caos que a saúde mundial estava a tornar-se e abraçou a questão da saúde pública, a questão da prevenção, a questão da criação de consciência, a questão de trabalhar a nutrição como base para manter uma boa saúde. E o Dr. Weng estava a repisar isso de forma tão persistente, que é muito importante nós cuidarmos da nossa alimentação. Mas temos que estar conscientes também de que a nossa alimentação hoje, mesmo quando nós escolhemos alimentar-nos com muito mais fruta, muito mais vegetais, temos que ter um segundo olho, de ver como é que a nossa fruta, os nossos vegetais são produzidos. Porque às vezes há muito uso de químicos na própria produção e na conservação desses alimentos, aspectos que acabam também atentando contra a nossa saúde. Muitas toxinas que entram no nosso organismo entram juntamente com a comida que nós comemos e pensamos que é uma comida saudável. Uma coisa que aprendi, por exemplo, é que muita da comida sul-africana é produzida de forma industrial, com uso de muito agrotóxico e algumas vezes semente geneticamente modificada, que há muitos estudos que comprovam que esses agrotóxicos, esses agroquímicos, têm uma contribuição super grande para o aumento das doenças crônicas. Então, essa alimentação, digamos, que chamamos moderna, do estilo de vida urbano, por exemplo, quando nós andamos na rua, nós vemos como as pessoas que tentam ganhar a sua vida com uma renda informal
há tanta salsicha, sanduíche de salsicha, sanduíche de palone, sanduíche... E as pessoas, quando vão ao supermercado, vão encher as suas carrinhas com esses alimentos que são processados industrialmente. Todo o alimento, a gente não falou bastante aqui, mas a questão do açúcar, a questão do consumo dos refrigerantes, o açúcar é visto como um dos alimentos principais para o cancro, né? Uma das coisas que muitas se recomenda que as pessoas retirem da sua dieta, além das carnes vermelhas, é a retirada do açúcar e os derivados do açúcar. E quase todos os alimentos que a gente consome hoje estão muito cheios de açúcar. E quantas vezes a gente não encontra pessoas que dizem: eu não consigo beber água, eu só consigo beber refresco, só consigo beber refrigerante. E nós não paramos para olhar. Esses refrescos, por exemplo, coloridos, com cor fluorescente, que até mães colocam em beberões dos seus bebês. Então, é muita criança exposta. Por isso, para falar do cancro de próstata, não podemos esperar aos 40 anos. Temos que realmente pensar na infância. Temos que pensar até na mãe gestante e no pai gestante, para que um casal possa gerar filhos saudáveis. Esse casal tem que estar saudável, o espermatozoide tem que estar saudável, o óvulo tem que estar saudável, o colo do útero tem que estar saudável. Então, é muito que a gente possa falar sobre esse tema. Eu queria ver se o Diamante Henriques tem algo para nos acrescentar e dizer que, olha, nessa questão do cancro e tratamento que o doutor mencionou, até para eu passar a palavra para o Diamante Henriques, é que é dito e está registrado no cômputo científico que o Dr. Arthur First foi o especialista, toxicólogo, especialista em nutrição, que desenvolveu o primeiro protocolo de quimioterapia oral, e tem muitas histórias contadas sobre ele, livros e tudo mais que ele escreveu em torno das pesquisas sobre o cancro nos anos 40, 50. E ele, depois de muitos anos a servir a ciência da medicina, dedicou uma vasta parte dos últimos anos da vida dele trabalhando com a Neolife para contribuir na prevenção. Então, ele sabia que a quimioterapia ajuda o tratamento e tudo mais, mas que a prevenção tinha um papel preponderante e, por isso, dedicou muitos anos da sua vida a produzir a parte científica dos suplementos da Neolife. Nós somos privilegiados de podermos estar neste legado que este cientista Arthur First deixou como legado na Neolife. E é nosso papel fazer esse cruzamento entre as ciências, entre a medicina curativa e a prevenção, que está a partir da nutrição e todas as outras componentes associadas de prevenção. Diamante Henriques, por favor. Muito obrigado, Abderrahman. A pergunta que foi a mim dirigida tem a ver com a suplementação específica para a saúde da próstata. Bom, para a saúde da próstata, especificamente, para além do que eu já tinha mencionado aqui, que é o ômega oil, as ervas masculinas, o zinco, podemos acrescentar o Fórmula FO, que é um suplemento que contém graus integrais que são importantes para a saúde celular. Também podemos acrescentar, ou devemos acrescentar, os crucíferos, não é? Que é um fitonutriente de vegetais, basicamente couve, brócolis e rabanetes, não é? Então, esta seria a suplementação específica para a saúde da próstata. Então, seria o zinco, as ervas masculinas, o ômega oil, os crucíferos e Fórmula FO. Acredito ter respondido a esta questão que me foi dirigida. Acho que não recebi mais nenhuma solicitação. Obrigado.
Eu vejo a Diamante Rosa Langa Chissano, pode colocar a sua contribuição ou questão. Boa noite, Diamantes. Boa noite a todos os participantes desta chamada. Parabéns, Dr. Weng. Parabéns, Diamante Costela, pelas apresentações. Eu gostaria apenas de acrescentar que para a próstata o câncer da próstata, perdão, na New Life nós temos um protocolo, como mencionou a Graça, para tratamento dos cancros, mas para o cancro da próstata em particular, caso seja possível para o paciente, recomenda-se também o consumo do Phytodefense. Gostaria também, para além dos suplementos que o Diamante Henrique aqui mencionou, acrescentar o Garlic Allium, que também desempenha um papel muito importante na saúde dos homens, o multimineral alfa-alfa e a vitamina E, para os casos de cancro da próstata. Mas também existem suplementos para controlar, a gente acho que diz crescimento, não é? Ou a dilatação da próstata, esta é a terminologia correta. Então, era este contributo que eu queria deixar. E para os pacientes que têm feito a suplementação para os homens, temos recebido feedbacks muito positivos. Nós temos recomendado para os homens o consumo das ervas masculinas, o Aloe Vera Plus, o Salmon Oil, para quem não pode adquirir o Provitality, mas para quem pode adquirir o Provitality, recomendamos o Provitality e todos têm se sentido muito bem com esta suplementação. Obrigada. Over. Muito obrigada. Vejo a mão da Diamante Nelly. Por favor, Nelly. Boa noite, Diamantes. Boa noite a todos os convidados. Os meus parabéns ao Dr. Weng e também ao Diamante Henrique pelas belíssimas apresentações. A minha questão, penso que vai para o Dr. Weng e tem que ver com a diferença entre o cancro da próstata e a prostatite. Já tive algumas pessoas a quem forneci, não é? Com quem partilhei suplementos, uma das quais tinha prostatite diagnosticada pelo médico. Então, uma das perguntas que me fez é que se aquele problema como é que eu explico? Se a prostatite poderia evoluir para o cancro da próstata. Pelo que eu já li, conclui que não é? Então, gostava de ouvir do Dr. Weng estas duas terminologias, não é? O cancro da próstata e a prostatite. E se uma pode evoluir para a outra. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Galaxcore, pode colocar a sua questão, por favor, ou com sua contribuição. Testemunhos são bem-vindos também. Sim, boa noite a todos os participantes e em especial ao doutor pelo aprendizado. Meu nome é Diolinda Tembe. Estamos aqui a falar sobre o Novembro Azul. Só que focamos mais no assunto do cancro da próstata, mas tenho conhecimento, ou seja, informação, que existe também o cancro de mama para os homens também. Agora, gostaria que o doutor falasse um pouco desse cancro de mama nos homens. E acompanhei que o açúcar é muito prejudicial, que pode desencadear, portanto, o aparecimento do câncer. Por exemplo, eu tenho usado mais o mel, mas não sei se o mel também, sendo usado em excesso, pode também causar algum problema ou não. E muito obrigada. Ok. O Galaxcore aparece 2 vezes, então acho que é da mesma pessoa, não sei. Ok. Acho que não tenho mais nenhuma mão. Boa noite. Posso? Desculpa, sim, tem alguém? Sim, acho que são 2 diferentes. Oh, ok, tá certo, pronto. Pode tomar a palavra.
Obrigado. Seu nome, por favor? Sim, sou Moisés Paulo, falo da partir da província de Niassa. A minha questão era de poder saber se a próstata podemos distinguir em menores de idade ou quando está na fase adolescente, ou só apenas pode-se detectar quando a pessoa já é adulta. Porque falo isso porque teve um histórico de cancro de próstata na minha família. Meu pai faleceu de cancro. Então, gostaria de saber se na fase infantil a gente pode conseguir detectar a próstata. Obrigado. Pronto, eu penso que já esgotamos as questões. Esta última questão sobre as crianças, o Dr. Weng já explicou que o câncer de próstata é diagnosticado em idade adulta, por isso que se recomenda o exame a partir dos 40 anos. Só para reforçar e repisar essa questão, mas dizemos que a prevenção tem que começar desde pequenos, com hábitos alimentares, com prática de exercício físico, o Dr. Weng falou muito bem disso, alimentos mais frescos, frutos, vegetais, que temos ao nosso alcance, na verdade. Mas vou deixar que tanto o doutor, na verdade já estamos a 19h30, o tempo já esgotou, e precisamos libertar as pessoas para o descanso e pronto, as vossas intervenções são de encerramento mesmo. Vamos criar outras oportunidades, o mês de novembro ainda é uma criança e não é só o mês de novembro. Nós temos esta plataforma que foi necessariamente disponibilizada e temos um período de um mês para podermos utilizar nas condições que nos foi, digamos, agraciada. Então, vamos aproveitar, fazer mais sessões. E eu agradeço bastante pela vossa disponibilidade. Partilhem esta informação com outras pessoas. Então, vou devolver a palavra para últimas considerações por Dr. Weng e seguido do Diamante Henrique. Muito obrigado pelas questões. A Graça respondeu, por acaso, a última, respondeu perfeitamente. Só vou falar um pouco Não conseguiram caçar aqui? Senhor Bernardo, pode desligar o seu microfone? Ok. Acho que já. Sim, então, só para referir a diferença da prostatite e o carcinoma da próstata. Prostatite é uma inflamação que pode ser secundária a uma infecção. E esta patologia pode ser tratada com antibióticos e anti-inflamatórios e o paciente melhora. Agora, ainda há muita controvérsia em relação Ainda há muita controvérsia em relação ao surgimento do cancro da próstata em associação à prostatite. Alguns estudos dizem que prostatites de repetição, várias inflamações a nível da próstata, podem reativar ou podem desencadear o surgimento do cancro da próstata. Mas alguns estudos dizem que não. Prostatite é inflamação da próstata, faz o tratamento e se o paciente melhora, praticamente não há nenhum risco de desenvolver o cancro da próstata. A outra questão era em relação ao cancro da mama nos homens. O cancro da mama, no geral, faz parte do Outubro Rosa, não necessariamente do Novembro Azul. Novembro Azul é uma campanha para o combate ao cancro da próstata. Mas o cancro da mama
nos homens existe sim, é raro, mas quando presente, este cancro facilmente metastiza-se, facilmente ele dissemina-se para os outros órgãos. É por isso que também é necessário o homem, não só a mulher, fazer o exame, autoexame da mama. E se tiver um nódulo, ou uma massa, um caroço, deverá se aproximar ao hospital, que é para fazer o rastreio, para fazer o estudo deste caroço. E a parte da próstata, doenças da próstata na fase infantil, a senhora Graça explicou perfeitamente e não hei de repetir. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Dr. Wang. Diamante Henriques, pode dar as suas últimas considerações. Muito obrigado, Graça. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os participantes deste seminário. Um agradecimento especial ao Dr. Wang pela riquíssima apresentação, pelo tema que nos trouxe aqui. E apelar a todos os homens, não é? Vamos quebrar este tabu, vamos falar mais das doenças que nos apoquentam e vamos partilhar mais as nossas experiências boas com base nas evidências que temos, tanto da suplementação, da vida regrada que levamos. Então, vamos quebrar este tabu, vamos dar os nossos testemunhos, vamos ajudar mais pessoas a livrarem-se destas doenças que nos apoquentam. Muito obrigado e até uma próxima vez. Oba! Eu venho celebrar o fim desta sessão, realmente agradecer pela disponibilidade do Dr. Wang para estar aqui conosco e dar uma saudação grande aos convidados que se permitiram estar aqui. Esta é uma aula magna, a gente não encontra todos os dias. Eu costumo dizer que o conhecimento que a gente adquire aqui nestas sessões, nós não encontramos sequer nas nossas sessões de formação, nos nossos locais de trabalho, e muito menos nas formações ou cursos que a gente abraça para fazer na faculdade. Muitas vezes a gente tem que fazer estudos adicionais para poder congregar informações ou conhecimentos complementares. Mas é nossa responsabilidade, de forma coletiva, superarmos os limites. Informação é poder. O que liberta o ser humano, o que liberta o homem, o que liberta a mulher é ter conhecimento, e conhecimento é informação transformada em propriedade para fazer diferença, para influenciar as decisões em seu próprio benefício e em benefício das outras pessoas. Há muito tabu em torno da suplementação nutricional, há muito tabu em torno das doenças que envolvem os homens. Vamos quebrar tudo isso. Vamos ser genuínos, vamos ser autônomos, vamos ser realmente modernos no sentido de quebrarmos os tabus da tradição e dos valores socioculturais que eventualmente atentam também contra a nossa possibilidade de evolução como pessoas. E vamos colocar amor em tudo que nós fazemos, vamos olhar para a vida humana como algo que merece um cuidado especial. Mas esse cuidado só vai valer se nós começarmos por cuidarmos de nós. Se nós, como homens e mulheres, aprendemos a cuidar de nós, iremos libertar os nossos filhos, por exemplo, de terem que cuidar de nós na velhice. Ok? Podemos ter uma velhice tranquila, podemos reduzir os custos para o Estado. Quando o Estado tem que investir para tratar doenças crônicas, para superar dilemas que poderiam ter sido prevenidos, é um custo extremamente elevado. Então, nós precisamos que o investimento seja para produzir e não para resolver problemas. Estou a ver mais mãos, minha gente, não posso continuar com a sessão, senão estaria a desrespeitar. Era suposto essa sessão durar 1h15 e nós já estamos a caminho da segunda hora e não seria justo.
Entre em contato com a pessoa que vos convidou. Com certeza, qualquer distribuidor da Neolife está em condições de responder a questões. E nós voltaremos com este tema e muito mais temas ao longo deste tempo. Quero dar uma grande salva de palmas ao Dr. Weng e ao Diamante Henriques, porque são os homens que deram voz à conversa entre homens. Nós dizemos de homens para homens e conseguimos que fosse. Queria ter tido mais testemunhos de homens. Não tivemos esses testemunhos, mas tenho certeza que nós vamos mobilizar mais testemunhos e provavelmente daqui a 15 dias poderemos voltar para mais uma conversa, para mais partilhas, para tudo que tivermos conseguido influenciar e impactar em outras pessoas. Termino dizendo que no sábado nós estaremos nos reunindo no Hotel VIP às 13 horas para a nossa sessão mensal. Estão todos e todas convidadas. O que você não conseguiu ouvir aqui sobre quem somos como família Eagle Team, como família Neolife, poderá aprofundar na nossa sessão de sábado em Maputo. Também fazemos com que as pessoas que estão ao nível das províncias possam acompanhar por Zoom. Então, entre em contato com a pessoa que lhe convidou para saber como se pode se tornar membro da Neolife, como pode participar das nossas sessões de treinamento semanal que fazemos pelo Zoom, nesta plataforma, mas também nos WhatsApps. Não fique de fora, não fique à espera de um diagnóstico para começar a tomar posicionamento. Entenda que a saúde depende daquilo. A saúde não depende do quanto você paga do plano de saúde no seu local de trabalho ou na agência a qual você se associou. O verdadeiro plano de saúde é a prevenção, é a tomada de decisões conscientes para uma alimentação saudável, para o cuidado das crianças, para que elas não entrem em vícios de refrigerantes, em vícios de chips e alimentos processados e conservados com químicos, mas que possamos olhar também para o cuidado de fazermos uma horta saudável no nosso quintal, onde possamos tirar a salsa, o coentro, para temperar a nossa comida e podermos sair dos caldos. Há muita coisa que a gente pode conversar aqui. Mas a nossa sessão termina aqui e digo muitos parabéns aos diamantes que se debruçaram bastante no convite aos seus familiares, amigos, colegas, para poderem estar aqui nesta sessão. Nós merecemos uma grande salva de palmas. E eu pergunto, as águias estão prontas? Sim, observe. Pessoas ajudando outras pessoas. Pessoas ajudando outras pessoas. Vamos sair daqui para ajudar outras pessoas. Dr. Weng está convidado a se tornar membro da nossa família Neolife, porque aqui há espaço para muito mais vozes e nós vimos o seu carinho ao falar com as pessoas aqui. Teríamos muito gosto de tê-lo como parte da nossa família. Nós queremos muito aprender, principalmente daqueles que lidam com as dores e sofrimento das pessoas todos os dias. E gostaríamos de levar mais especialistas do nosso país para as conferências internacionais que os cientistas da Neolife fazem para trazer mais conhecimento científico em torno destas questões que são tidas como tabu, mas que nós podemos desmiuçar para uma linguagem mais simples, para que todas as pessoas possam entender e fazer diferença em suas vidas. Parabéns, diamantes, muito boa noite, foi um prazer enorme. Boa noite para todos, foi bom participar desse encontro. Saúde é a maior riqueza, como nós dizemos. O maior valor é a vida. O maior valor é a vida.